Amém? Antes de nós abrirmos em algum texto, eu quero te contar uma historinha. Quem aqui já ouviu falar em Oolá? Ou Oolibá? Quem sabe o que significa isso? Levanta a mão. Ninguém nunca ouviu falar nisso? Eu vou provar para vocês que vocês sabem o que é isso. Conta uma história que tanto Oolá quanto Oolibá, elas eram irmãs. E elas cresceram juntas. Nasceram na mesma época ali, cresceram juntas. E sendo irmãs, elas começaram a crescer, tal. Quando elas chegaram a uma certa idade, elas moravam num povoado. E tanto uma como a outra se tornou prostituta. Tanto Oolá quanto Oolibá se tornou prostituta. E elas, se fazendo prostituta, começaram a se vender ali naquela cidade, começaram a se entregar ali, tal. Mas tinha uma pessoa, tinha um homem, que ele, vendo a situação delas como prostituta, e na cultura deles, eles podiam muito bem fazer isso, ele foi e casou com as duas irmãs. Casou tanto com Oolá quanto com Oolibá. Casou com as duas ali, tomou as duas como esposa para ele. E ele tomou as duas como esposa e começaram a casar, tal. Só que o casamento dele não foi da maneira como nós imaginamos que seria um bom casamento. A primeira irmã, Oolá, ela casou com ele, mas ela começou a olhar para os soldados que tinham naquela região, os soldados de outros países, que não era o país daquele homem, os soldados de outras nações, ela começou a olhar eles, e nessa história diz que ela começou a se apaixonar pelos uniformes dos soldados, tinha uma cor vermelho berrante, pela forma como eles andavam, pela forma como eles marchavam, e começou a se apaixonar e tal, e começou a se entregar na prostituição para eles, e cada vez mais ela foi se entregando, até que ela acabou por aí. Ele perdeu ela de vez, ela se entregou à prostituição novamente, perdeu a casa, perdeu toda a estabilidade que ela podia ter, que esse homem garantia para ela, perdeu tudo. Ela preferiu seguir homens que ela viu passar, que ela achou as roupas bonitas, achou o porte bonito e foi atrás deles. Oolá, acabou assim a história dela. Oolibá é uma outra irmã. E na história dessa Oolibá, diz que ela era ainda mais sem vergonha e cara de pau do que a primeira irmã. Porque ela viu o que aconteceu com Oolá. Ela viu qual foi o fim dela. Ela viu para onde ela chegou e onde... Ela viu o que aconteceu. No entanto, mesmo vendo o que aconteceu, ela foi novamente seduzida pelo que aqueles caras tinham. Outros soldados de outra nação. Não foi da mesma nação, se apaixonou por outros. Ela foi seduzida novamente porque eles sabiam lutar, porque eles eram bons de guerra, porque eles tinham condições boas, não sei o que lá. E quando nós vemos aqui, diz que ela não só se seduz pelas riquezas que eles têm, mas ela se seduz pelo prazer que eles fazem ela sentir sexualmente. A história diz isso claramente. E ela é seduzida pelo próprio prazer que ela tinha na relação, ela é seduzida por isso. E tanto uma irmã como outra irmã está em Ezequiel 23. Oolá, quando a gente vê aqui, é mais conhecida para nós hoje como Samaria. E Oolibá, quando nós vemos aqui, é conhecido para nós como Reino do Sul, Jerusalém. E está bem desse jeito na Bíblia, bem do jeito que eu contei. Se você abrir sua Bíblia em Ezequiel 23, você vai ver duas irmãs pecadoras. Ele começa contando a história, que o grande Senhor vai ao Egito, resgata as duas prostitutas, casa com elas, e que uma após outra se vende. E é interessante ver aqui, que na Bíblia, quando nós lemos aqui, no versículo 11 do capítulo 23 de Ezequiel, diz assim: apesar de ter visto isso, o que aconteceu com a irmã dela? Oolibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a sua irmã. E nós vamos lendo aqui, nós vamos vendo o que vai acontecendo. Ela se apaixonou pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, pelos oficiais da cavalaria, todos eles eram jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. E quando nós vamos lendo aqui, o que me chamou muita atenção nesse texto é no versículo
19. Ela afundou cada vez mais na sua prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando estava no Egito, quando era prostituta lá no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como uma jumenta e como um cavalo. Assim, ó Oholibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando o homem apalpava os seus seios e você perdeu a sua virgindade. Quando nós vemos essa história aqui, eu estava lendo isso aqui essa semana, isso aqui me chamou muita atenção, porque quando nós começamos a ver a história dessas moças, nós começamos a ver que, mesmo elas sendo moças infiéis, mesmo elas sendo moças, e para nós aqui, na nossa cultura hoje, você falar em um casamento com uma pessoa que não é virgem, para muitos é normal isso, é aceitável. Talvez até dentro da igreja, muitos aceitem isso. Mas se nós olharmos segundo a Bíblia, se nós olharmos o que Deus tem para nós, nós vemos que não é essa posição que Deus tem para nós. Eu não creio que é isso que Deus tem para mim. E quando nós olhamos isso segundo a Bíblia, quando nós começamos a entender isso na época da Bíblia, isso era completamente um absurdo. Um homem tomar para si uma prostituta, ainda mais um homem que era poderoso, que tinha dinheiro, que tinha fama e não sei o quê, não sei o quê. E nós vemos aqui que o exemplo que Deus usa talvez seja um dos piores exemplos que se podia usar aqui nessa época. Se uma mulher fosse pega em adultério nessa época aqui, se uma mulher fosse prostituta, se achasse uma prostituta, ela seria rapidamente apedrejada, matavam ela. E o exemplo que Deus usa para falar o que Ele fez com Israel foi justamente esse. Foi justamente o exemplo de se fazer de Israel se mostrar como uma prostituta e Ele como um Senhor soberano aceitá-la desse jeito. E aí quando nós lemos aqui, depois você lê na tua casa, Ezequiel 23 inteiro. Quando nós lemos aqui esse capítulo inteiro, nós vemos Deus explicando a situação delas. Mas tem um versículo aqui que me chamou a atenção. Versículo 36 diz assim, Deus diz a Ezequiel, o Senhor disse, homem mortal, você está pronto para julgar Oholá e Oholibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que elas têm feito. E quando nós vemos isso aqui, quando nós olhamos para a nossa vida, nós começamos a entender que nós vamos saindo do caminho de Deus, nós vamos tomando os nossos próprios rumos, nós vamos seguindo aquilo que nos atrai, aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que nos dá prazer, e nós vamos seguindo isso, e o nosso problema é só momentâneo. E quando Deus resolve tentar arrumar a bagunça aqui, Deus levanta um profeta e fala, se tem jeito de arrumar isso aqui, só vai ter mudança se houver acusação. Se não houver acusação diante do povo, não tem mudança. O povo precisa ser confrontado do seu pecado para que possa se arrepender. E eu creio que a nossa posição não foge disso. Nós estamos aqui, e se nós formos olhar para a nossa vida, se nós formos olhar para o que Deus tem a fazer em nós, nós conseguimos entender que se nós não formos acusados, e se nós não vivemos de acordo com aquilo que Deus tem, nós estamos cada vez mais longe dele. E o Gabriel, meu irmão, a gente sempre grava os game overs, os cultos game over, para colocar no YouTube. E todo culto que a gente acaba de editar, quando ele vai subir, ele chega em mim e faz a mesma pergunta. Fala para mim, qual que é o tema da palavra? E ele sabe, toda vez eu falo, não sei. Tanto é que se você olhar no YouTube lá, os cultos que o Tico ministra, o Tico dá todo o tema, ele consegue dar um tema para a palavra. Eu não consigo. Eu não sei. Então, do Tico está lá, game over, não sei o que lá, a palavra. O meu só está game over setembro, outubro, novembro. Porque eu não sei dar título para a palavra. Não sei dar. O último até o Gabriel deu um título legal, ficou legal. Mas esse eu sei um título para dar isso aqui. O título disso aqui vai ser Avivamento ou Morte 2. Porque ou nós entendemos o que Deus quer falar conosco aqui essa noite, ou nós vamos acabar morrendo e sendo como presa para Satanás nesse mundo. Deus está aqui para nos resgatar. Só que para que haja resgate, haverá acusação. E essa acusação é para que nós possamos nos achegar aonde Deus quer nos encontrar. Amém? Quando nós começamos a ver a história delas aqui, nós começamos a ver que Deus sempre quis ter alguma coisa com Israel. E em diversos lugares da Bíblia, praticamente no Antigo Testamento inteiro, você vai ver isso se repetir. Em certa altura, Deus faz Oséias casar com uma prostituta para que o povo entenda o que é a prostituição. E a gente vê o quanto que a nossa vida tem sido perdida por não entender a palavra.
Se nós entendêssemos mais do que está escrito aqui, a gente passaria por tão menos lutas do que nós passamos hoje. Quando nós lemos a história dessas duas irmãs, uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que tanto uma como outra, depois que se entregam ao prazer, depois que se vendem, que saem, que estão no meio da caca toda lambuzada lá, a Bíblia diz que elas começam a sentir nojo daqueles homens que estavam dominando ela. E que elas não têm mais prazer com aqueles homens. E quando nós começamos a ver isso aqui, nós começamos a ver que isso aqui se encaixa muito conosco. Quando nós vemos a situação que nos atrai, que nos faz ir, nós vamos. E nós não entendemos, ou pelo menos não queremos nos entender, que sempre depois daquilo que nós fazemos, vai bater um baita peso na nossa consciência. E nós vamos sentir nojo daquela porcaria, daquele pecado. Até nós termos novamente a oportunidade de cair no mesmo pecado. Aí nós vamos cair de novo e novamente vamos sentir nojo. E aqui Deus começa a falar que Ele vai entregar o corpo delas para eles. E aqui falando, chega uma hora na história dessas duas moças, que eles começam a expor elas nuas em praça pública, que eles começam a zombar dela, que elas começam a acontecer, fazer tal. E quando nós vemos isso aqui, nós vemos o quanto, que muitas vezes nós não temos entendido o que realmente Deus quer de nós. Quando nós vemos aqui Deus já está falando sobre o exílio de Israel, o exílio do Reino do Norte, está falando sobre a divisão do reino e tal. E quando eu estava lendo isso aqui, pensando nisso aqui, isso aqui me chocou muito. Porque nós conhecemos a Bíblia, um pouquinho para trás aqui, nós vemos que Davi estava carregando a arca, voltando com a arca para a terra de Israel, e de repente a arca dá uma trupicada lá no chão, o cara está carregando, dá uma escorregada. Quando esse cara deu uma escorregada, um dos melhores servos de Davi, o chefe, vai lá e coloca a mão na arca para a arca não cair no chão. E quando ele encosta a mão na arca, na mesma hora, ele cai duro no chão, porque ele não tinha constituição para tocar na arca. Ele era chefe do exército de Davi. Ele era o cara em Israel, não era qualquer cara. Mas ele não era o cara que tinha autorização para conduzir a arca. E quando ele encosta nisso, ele cai no chão. E na história, às vezes, até que Davi chega em Deus e fala: mas Senhor, ele foi tentar fazer, não deixar cair. Cara, nós temos que saber o que a nossa Constituição nos permite fazer. Nós temos que saber aonde que nós podemos colocar a nossa mão, onde que nós não podemos colocar a nossa mão. Porque se nós colocamos a nossa mão em lugar errado, se nós estamos tendo atitudes que não são coniventes com aquilo que Deus espera de nós, por mais que a intenção do coração do cara era boa, era em livrar a arca para não se esborrachar no chão, talvez tenha que se esborrachar no chão, ou será que Deus ia fazer descer um anjo? Mas não somos nós que temos que colocar a nossa mão. Primeira coisa que eu quero que você grave essa noite é que muitas vezes nós temos colocado a nossa mão, nós temos dado palpite, nós temos entrado em situações que não compete a nós entrarmos, e entrando nisso nós somos condenados pela nossa própria ação. Mas o ponto aqui não é nem esse. Quando nós vemos a vida de Davi, Davi chega em Deus, ora e fala: putz, aconteceu isso tudo, tal, e Deus fala: ele não tinha constituição para tocar na arca. E a história fica por aí. Olha o que representa a arca para Deus. Deus matou um próprio chefe, general do exército do povo dele, porque ele tentou não deixar a arca cair. Olha o quanto é sério esse negócio da arca para Deus. Mas, passado algum tempo, depois que Olá é dominada pela Síria, é levada cativo, depois que o reino do norte desaparece, o reino do sul também vai desaparecer. E quando nós lemos aqui na palavra, quando nós lemos em Daniel 1, nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, pega a arca, tira a arca de dentro do templo e leva essa arca para o seu templo de um deus pagão. Imagina o que foi isso para Deus. Se um cara que era daquela linhagem, que fazia parte daquele povo, que era chefe do exército, que era o cara, Deus matou o cara duro, porque o cara tentou ajudar. Imagina o que foi para Deus ver um cara do exército inimigo, que era contra o povo dele, que estava zombando, e que ainda levaria a arca dentro do templo pagão. Imagina o que foi para Deus olhar do céu para a terra, ver essa situação, e olhando do céu para a terra, falar: não, mas eu vou permitir que leve. Sabe por quê? Por amor a Israel. Cara, a gente não tem noção muitas vezes do que Deus já passou com o homem nessa terra. Não tem noção do quanto, eu estava imaginando, o quanto que Deus deve ter olhado a hora que Nabucodonosor entrou dentro do lugar santíssimo. Cara, para entrar nesse lugar, tinha que amarrar um sininho na cintura, com uma corda, porque se o cara não tivesse purificado, o cara entrasse lá, ele caía duro. Deus permitiu que um povo pagão entrasse dentro do templo para roubar a arca. Você
tem noção do que é isso? Você tem noção do amor que Deus tem pelo povo para permitir se deixar ser dominado por um outro povo para que o povo dele pudesse chegar ao arrependimento? E muitas vezes nós vemos isso, e muitas vezes talvez é fácil olhar e pensar que Deus julga nós demais, que Deus pega pesado demais conosco. Deus não pega pesado demais. O quanto que Deus tem se deixado ser dominado por situações que vêm sobre a minha e a sua vida, porque nós não estamos no lugar onde Deus espera. Quantas vezes que situações se levantam e eu fico imaginando que Deus pode, num piscar de olhos, colocar o que seja por terra. Mas Deus não pode. Deus não pode colocar. Deus tem que permitir a situação se levantar e vir contra nós. Imagina Deus olhando e falando, eu posso. Não posso. Eu tenho que passar por isso. E até quando que nós vamos passar por desertos? Até quando que nós vamos continuar em situações que pela nossa própria burrice, pela nossa própria obstinação, pela própria obstinação do nosso coração. Quando nós lemos em Daniel 1, versículo 2, diz assim, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Cara, isso aqui... Você pode ler isso aqui, sei lá o que você imagina quando você lê isso aqui, mas isso aqui é como se eles estivessem pegando o próprio Deus e prendendo o próprio Deus cativo. Ninguém mexia nesse negócio. Deus deixou ser dominado por amor ao povo. E quantas vezes nós olhamos essa situação e quantas vezes nós queremos entender o porquê que na nossa vida talvez Deus está se deixando ser dominado. Por que na nossa vida talvez tanta coisa prevalece e Deus não faz nada? Aparentemente não faz nada. Por que Deus não abre a porta? Por que a luta continua? Por que não sei quem se levanta? Sabe por que se levanta? Porque Deus está tentando dar uma chance para ver se a gente acorda, para ver se os nossos olhos serão abertos. E quando nós vemos aqui em Daniel, nós vemos que Daniel foi levado cativo, ou Olibá foi levada cativo aqui pelo rei Nabucodonosor, e ela chega lá, eles chegam lá, ficam cativos, legal. Só que o interessante do cativeiro é nós começarmos a aprender alguma coisa que de fato tenha valor para nós. Quando nós vemos lá, abra sua Bíblia comigo em Neemias. Quando nós vemos no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz assim, eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas, os portões haviam sido queimados e ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias, e fiquei chorando e não comi nada. E fiz esta oração a Deus: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel, guarda a Tua aliança com aqueles que amam, e obedece aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações. Ouve o que eu faço de dia e noite em favor dos teus servos, do povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado com os nossos atos. Temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu espalharei vocês entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Cara, você imagina que o povo de Israel sofreu no cativeiro, sofreu com o exílio, mas o sofrimento do povo de Israel não compara com o sofrimento de Deus. Você imagina Deus olhando do céu para a terra? Quando nós olhamos a história de Olá e Olibá, é interessante ver uma coisa. Deus começa falando assim: duas irmãs saíram do Egito. Quando elas saíram do Egito, uma se entregou à prostituição primeiro e depois a outra.
Foram indo, uma acabou primeiro e depois a outra foi levada cativo. Quando a gente vê isso aqui, cara, é impressionante ver o que é o Deus que você serve. Quando o povo saiu do Egito, para nós não havia duas irmãs, era uma só. Israel era um. Ninguém pensava que depois de uns 200 anos, mais ou menos, estaria acontecendo a divisão no reino. Ninguém pensou nisso. Era uma só, era um povo só saindo do Egito, não eram dois povos. Mas desde lá, Deus já enxergava Israel como dois povos. Desde lá, a separação do norte e do sul já estava estabelecida. Agora, o mais interessante é o seguinte: se Deus já enxergava eles desde lá como dois povos diferentes, como o reino do sul e o reino do norte, Deus deu chance para os dois povos se voltarem a Ele. Deus deu chance para a primeira irmã, que era o reino do norte, que eram as 10 tribos. Deus não as condenou de cara. Muitas vezes nós olhamos e falamos, não, quando elas foram levadas cativas para a Síria, elas foram condenadas. Não, não foram condenadas. Elas não foram condenadas quando elas foram levadas cativo. Porque mesmo no cativeiro, Deus está falando que deu chance para que elas voltassem para o lugar delas. Se o reino do norte tivesse se arrependido, se o reino do norte tivesse ouvido a palavra de Deus, o reino do norte seria novamente integrado ao povo de Israel. Mas eles não quiseram. Eles se deixaram ser dominados pelos seus próprios desejos. Eles se deixaram ser dominados pelo seu próprio prazer. E até quando que é o nosso desejo, o nosso prazer que vai dominar a nossa vida? Até quando que nós vamos ser dominados por coisas? As irmãs aqui, primeira coisa que elas se vendem, elas não se vendem por prazer, como diz no final. Elas se vendem porque elas acharam bonito a farda dos caras, porque elas acharam bonito a espada dos caras, porque elas acharam bonito a cor da roupa dos caras. Elas se vendem não por prazer a princípio, elas se vendem por interesse, elas se vendem porque elas trocam a comunhão dela com quem era o marido dela, por ter uma comunhão com o mundo, por ter uma comunhão para fora. E depois não somente elas trocam a comunhão por uma coisa física, mas elas trocam a comunhão por um prazer momentâneo. E quantas vezes na nossa vida o que está acontecendo é isso? Nós trocamos a nossa comunhão com Deus por qualquer porcaria que o mundo nos oferece. Nós trocamos a nossa comunhão por Deus por um carro, por uma casa, por um sei lá o que. A gente troca. A nossa verdade é que a gente troca a Deus por qualquer coisa que aparece na nossa frente. E quantas vezes nós não trocamos por um prazer de um infeliz, de um pecado na nossa vida? Nós sabemos que é pecado, mas mesmo assim nós trocamos a nossa comunhão com Deus por prazer. Deus está falando conosco. Ou nós acordamos para enxergar o que é isso aqui, ou nós acordamos para enxergar a palavra dEle, o que Ele está dizendo a nós, ou nós vamos vendo cada vez mais a nossa vida se definhando. Quando nós vemos aqui Neemias, a história de Neemias é interessante demais. Porque Neemias foi um cara que estava na Babilônia, cresceu na Babilônia, viveu na Babilônia, conseguiu um baita de um lugar bom para trabalhar na Babilônia, estava trabalhando com o rei, ele era o cara que servia o rei ali. Cara, ele estava no melhor reino que tinha na terra, no reino mais forte, servindo o rei mais forte. Ele nunca ia ter problema com guerra, nunca ia ter problema com o inimigo, ele não ia ter problema com nada na vida dele. Ele estava bem ali, tinha um salário, tinha uma casa, tinha tudo resolvido. Só que quando alguém chega nele e fala para ele que Israel, e fala para ele o modo que está Israel, Neemias para. E a palavra diz que ele para, e por 4 meses ele chora por saber a condição de Israel. Olhar para isso aqui, para nós, assim, de uma forma genérica, é fácil. Você tem noção o que foi que Jeremias sentiu? Ele chorou para que eles pudessem reconstruir aquela terra. Ele teve em si um desejo de ver a terra dele, de ver o povo dele destruído, e não se preocupar com a vida dele. Ele não se preocupou com a vida dele perante ao rei. Ele não se preocupou com a profissão dele. Não se preocupou com o futuro dele. Não se preocupou com nada. Ele viu que o povo estava tudo destruído. Ele ficou sabendo da realidade que estava o povo dele. E por saber dessa realidade, ele parou de comer. Ele não conseguiu mais viver. Quantas vezes nós estamos que nem Neemias?
Quantas vezes nós temos visto a realidade que está a noiva de Cristo nessa terra, e nós não fazemos nada por essa noiva. Nós não queremos pagar um preço pela igreja de Cristo. Porque se eu estou servindo ao rei, e a minha vida está boa, e eu estou conseguindo chegar onde eu quero, tanto faz o mundo para mim. Nós somos egoístas. Nós não amamos a Deus de verdade. A maior hipocrisia que nós falamos é falar para Deus que nós amamos Ele. A nossa verdade muitas vezes é que nós não amamos Deus porcaria nenhuma. Nós amamos a nós mesmos. Como nós vemos aqui em Israel, qual que era o problema deles? Era idolatria. Só que a idolatria dos caras não era idolatria a uma coisa, era idolatria a eles. Quantas vezes nós vemos em Israel que eles iam lá, ofereciam oferenda a Baal, no outro dia eles pegavam um cordeirinho branquinho, certinho, purinho, e ofereciam a Deus. Aí no outro dia eles pegavam a oferenda e levavam para Baal. No outro dia pegavam o negócio e levavam para Deus. O que eles queriam? Eles não adoravam nem Deus nem Baal. Eles queriam alguma coisa. E por querer alguma coisa, eles faziam. Qual que é a idolatria? É Baal? Não, não é Baal. É Deus? Também não é Deus. A idolatria é no próprio coração. E o que Satanás faz conosco é nos fazer pensar que muitas vezes nós estamos vivendo conforme o que Deus quer, quando muitas vezes nós estamos tão longe daquilo que Deus quer. O interesse do diabo não é pegar nós, não é nos pegar e nos tirar de dentro da igreja. O interesse do diabo é te fazer passar a vida inteira na igreja acreditando que você vai para o céu um dia. Porque se ele te tirar da igreja, você já vai cair no mundão, você já vai descambar. Para o diabo, nós somos oponentes para ele. E quanto mais ele puder nos fazer sofrer, ele vai fazer. Então o que ele faz? Ele nos deixa embaixo de um jugo de engano dentro da igreja. E a gente vive a nossa vida inteira na igreja. Muitas vezes nós temos tido a ideia que Deus pactua com o nosso erro, que Deus pactua com a nossa forma errada de viver. Deus não vai compactuar com o nosso erro. Ou nós vivemos 100% para Ele, ou Deus não vai compactuar com uma vida que não é de acordo com o que Ele tem. Cara, entenda isso. Nós estamos aqui para falar a verdade para você. O diabo tem nos envolvido de uma forma nessa geração que nós não temos visto o que está acontecendo no mundo. Nós não temos visto a miséria que o mundo está chegando. Nós não temos visto o quanto que o mundo tem se entregado ao horror, a tudo, e nós não fazemos nada. Se a noiva não se levantar para clamar e pagar um preço pelo mundo, se a noiva não se levantar para fazer alguma coisa, nós não temos parte no reino. Cara, a palavra de Deus é severa para nós. Não adianta nós tentarmos falar alguma coisa mais fácil, porque o Evangelho não é fácil. Quando nós olhamos aqui a vida de Neemias, nós começamos a entender o sentido do Evangelho. Quando nós olhamos tantos homens que viveram já nessa terra, tantos homens na palavra, ou não só na palavra, que viveram depois disso, que fizeram sinais estrondosos nesse mundo, nós olhamos para esses caras e falamos, caramba, que coisa, né? A palavra nos deu condição de fazer sinais maiores do que Jesus fazia. A gente não faz nem metade do que ele fazia. Cara, a gente não vive o Evangelho na sua plenitude. A gente vive o Evangelho de comodidade. Como é que a gente vai viver o Evangelho na plenitude de Deus? Se nós nos atentarmos a chorar por aqueles que nós temos que chorar. Toma, pois, como fiel soldado de Cristo Jesus, sofre comigo as aflições. É o que o apóstolo Paulo nos diz. A maior referência para nós aqui na Bíblia, uma das maiores, nos diz, cara, sofre comigo as aflições. O que Neemias fez? Neemias abriu mão da sua vida e falou, na boa, dane-se o palácio, dane-se minha reputação, dane-se minha vida, eu quero reconstruir Jerusalém. Cara, isso angustiou o coração dele. A situação do povo dele caótica angustiou o coração de Neemias. E nós começamos a ver onde é que estava o coração de Neemias. Estava lá na Babilônia? Não estava na Babilônia. O coração dele estava voltado para o que era de Deus. E ele não parou de chorar, ele não parou de orar enquanto alguma coisa não aconteceu. Quantos de nós que talvez começamos a orar? Quantos de nós que talvez quando ouvimos uma palavra assim, quando toma uma sacudida mais forte, um tapa na orelha, cai a ficha durante 3 dias. No 4º dia a gente está do mesmo jeito de novo. Cara, se o pecado do mundo, não vamos nem falar o pecado do mundo, se o pecado da igreja não nos incomodar, nós não temos parte desse reino. Se nós temos visto que homens têm ido para o inferno por não conhecer a palavra da verdade, nós não temos parte nesse reino. O que é que nós queremos com Deus? Será que nós vamos ouvir isso hoje e vamos levantar daqui, vamos falar, legal, e vamos embora? Cara, Neemias chorou.
Neemias parou e falou, não dá para continuar desse jeito. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que se colocar a clamar. Agora, Deus não fez alguma coisa porque Neemias foi um cara legal, ou porque Deus viu uma intenção boa no coração dele. Falou, que legal, o cara sentiu. Não, Deus não fez isso por causa disso. Deus fez porque Ele pagou um preço para que fosse reconstruído Jerusalém. Será que nós temos estado dispostos a pagar um preço para que Deus possa cumprir o que Ele quer cumprir nessa terra? Será que nós estamos dispostos a pagar um preço para o estabelecimento do reino nessa terra? Nós temos ministrado isso, eu tenho falado isso. E só eu sei o quanto que eu já tenho tomado de tapa na orelha por causa disso, tudo quanto é lado. Vem gente, fala aqui, fala aqui, fala aqui. Mas, cara, dane-se quem fala o quê. Deus está procurando homens que estabeleçam o reino dele na terra. Deus está procurando homens que têm em si o mesmo espírito que tinha Neemias, que era um jovem que parou e falou, dane-se da minha profissão, dane-se meu trabalho, dane-se tudo. O que eu quero é fazer o que eu tenho que fazer para Deus. Cara, se Neemias olhasse primeiro para a vida dele, ele nem estaria aqui na Bíblia, ele passaria como mais um que viveu na Babilônia, que teve uma vida boa e que morreu no cativeiro. E será que, quando nós olhamos para a nossa vida, qual é o principal motivo que não nos faz viver onde Deus quer, que não nos deixa estar onde Deus quer? Nós vemos que o principal motivo, sabe o que é? É que o mundo ainda é muito vivo dentro de nós. O mundo ainda é muito vivo dentro de nós. Nós queremos ir para o céu, nós queremos a volta de Jesus, mas eu tenho que te dizer uma coisa. A volta de Jesus, o céu não vai começar no céu. Se o céu não começar na tua vida aqui na terra, se a eternidade não começar na tua vida aqui na terra, não pensa que você vai chegar no céu e vai desfrutar de tudo. Se nós não formos cidadãos do céu nessa terra, nos excluindo desse mundo, nós não teremos parte no reino. A nossa cidadania celestial não vai ser adquirida na hora que você entrar lá. A tua cidadania celestial tem que ser conquistada nessa terra, não é lá. Muitas vezes nós achamos que nós só vamos ser homens do céu no céu. Não! O céu tem que ser conquistado nessa terra. Uma palavra que Deus tem nos dado, que tem falado muito comigo, e nós temos ministrado isso em discipulado, em coisas, é sobre o reino de Deus. Jesus disse que o reino está próximo, que o reino já está vindo. Não diz que nós vamos até o reino, diz que o reino virá até nós. O reino se manifestará em nós. Não somos nós que vamos nos manifestar no reino, mas é o reino que vai se manifestar aqui na terra. Agora, como que esse reino vai se manifestar aqui na terra? Nós vemos que antes desse reino se manifestar aqui na terra, é necessário uma coisa. Nós vivemos num mundo onde existe já um monte de coisa determinada, fixa, que homens infelizes fixaram, e que nós nem sabemos quem foi nem porquê, mas a gente segue. Nós seguimos a cultura desse mundo. Se nós queremos o reino do céu sobre a nossa vida, você precisa saber. Eu sei que os que estão mais aqui, vindo aqui nos discipulados, quero crer que já estejam procurando isso, mas se a cultura do reino não for implantada agora, nós não vamos conseguir entrar lá. Quando nós vamos falar em cultura do reino, é algo que tem chocado bastante, porque o que é a cultura? O que é uma cultura? Cultura é aquilo que você nasce, cresce dentro de um povo, de um povoado, sei lá do que for, e você faz, nem sabe nem por que você faz. Você gosta de alguma coisa, você não sabe nem por que você gosta, porque alguém, quando você é pequenininho, te ensinou que você tinha que gostar, e você gosta. Mas você não sabe nem por que você gosta do que você gosta. A cultura do mundo está impregnada em nós. E nós precisamos saber que se nós não temos em nós a cultura do reino, nós não temos parte nesse reino. Até quando que o que vai dominar a nossa vida? Até quando que o que vai dominar o nosso coração vai ser a cultura desse mundo? Até quando que nós vamos viver como cidadãos desse mundo? Quando nós começamos a olhar a cultura do reino, quando nós começamos a olhar o que é a cultura do reino, é algo que nos choca muito. E hoje aconteceu um negócio comigo que eu me arrependi a tarde inteira do que aconteceu, de eu não ter feito alguma coisa. Tem um irmãozinho aqui da igreja, que eu não sei exatamente o que aconteceu com ele. Eu sei que ele passou por um monte de cirurgia na cabeça, tal. Ele até está se recuperando ainda, está começando a andar de novo, tal. Está indo, está caminhando. E hoje à tarde eu vim aqui na igreja, começou a chover, caiu um maior pé d'água. E esse irmão nosso, que está aqui direto com a gente aí faz um tempo, ele estava na porta da igreja. Foi bem na hora que caiu aquele pé d'água feio, assim.
Se tivessem pego ele, jogado dentro de uma piscina, de cabeça e tudo, e tirado, acho que ele não ficava tão molhado que nem ele estava molhado aqui na porta. E quando eu passei, eu vi o cara transformado de molhado, assim, parado assim. E aí, tinha uma pessoa aqui na igreja, e eu vi ele falando assim para essa pessoa, não, desculpa ter incomodado, não, tá bom, tchau, obrigado, eu vou embora, desculpa. E virou e saiu na chuva. Eu falei, o que aconteceu com ele? Essa pessoa me disse, é que ele brigou, sei lá com quem na casa dele, colocaram ele para fora de casa e não tem para onde ir. Eu olhei para ele, estava atravessando a rua, todo molhado. Eu falei, caramba, né? E eu entrei aqui para dentro de novo, estava subindo na escada aqui, e aí, quando eu estava subindo, eu parei e falei, caramba, mas que evangelho miserável que eu vivo. Como é que eu vou deixar um cara sair na chuva desse jeito e não vou correr atrás dele? Aí peguei o carro, rasguei até o final da rua, voltei, não sei onde ele se enfiou, não achei mais o cara. Mas, cara, a gente não tem amor no nosso coração. Como é que eu posso ver um cara na situação que ele estava e deixar um cara desse sair para a chuva sem ter para onde ir? Tendo ainda uma certa deficiência, ele está recuperando, ele ainda fala meio devagar, anda meio devagar. Como é que eu deixo um cara desse no meio da rua e não fiz nada? Como é que eu não fui atrás de um cara desse, enfiei dentro do meu carro, falei, você vai ficar aqui até passar a chuva, pelo menos. Depois a gente vê o que faz com você. Fica sentado aqui na igreja, aqui. Eu deixei um cara desse sair para a rua, na chuva, não podia voltar para a casa dele, e sabe-se lá Deus onde esse cara foi parar agora. E quando eu olhei isso, eu falei, caramba, como a gente não presta, né? Como a gente está preocupado só com a nossa coisa, com as nossas coisas. Tinha game over agora, eu tinha que afastar aqui, tinha que limpar ali, tinha que limpar lá atrás, estava chovendo, subir no telhado. Mas, cara, o que é essa porcaria desse telhado perto de um cara que eu deixei escapar aí para o mundo? O que é isso aqui tudo perto do que nós não fazemos para a obra de Deus? O quanto que a nossa obra é pura religiosidade. O quanto que o nosso fazer é puramente religioso. O quanto que nós servimos puramente dogmas que são colocados sobre nós e não servimos a Deus. Como é que eu posso falar de cultura do reino de Deus se eu não tive amor de pegar um cara desse e colocar para dentro? Se eu deixei um cara desse sair de novo para a rua, pegar uma pneumonia, pegar uma bronquite, se atropelar, sei lá o que aconteceu com ele, não dava nem para ver direito, a hora que estava chovendo, estava tudo embaçado, eu de carro não conseguia nem dirigir direito, imagina ele andando por aí, vagando, sei lá onde que esse cara foi parar. Cara, a gente não tem amor. Eu falo nem a gente, falar, eu não sei você se você teria feito alguma coisa diferente, mas eu não tenho. Eu deixei o cara embora assim. Como é que eu quero viver a cultura do reino de Deus se eu não amo nem o meu semelhante? Se eu vejo o meu semelhante quase morrendo e deixo ele morrer na chuva? Cara, nós precisamos entender que muito maior do que obras, do que a gente possa fazer, do que, cara, é o que Deus tem gerado no nosso coração. Se Deus não tem gerado amor em nós, se nós não amamos o cara que é nosso semelhante, se nós não amamos, cara, a gente não faz parte desse reino. A gente não é cidadão do céu. Quando nós vemos falando sobre cultura, nós vemos que cultura, o que é? Cultura é aquilo que já está impregnado num povo. Um exemplo que eu tenho dado é o seguinte: quem aqui, quando foi comer carne alguma vez na vida, você come carne, um lanche, seja lá que tipo de carne que você comeu. Quem aqui que alguma vez, quando foi comer carne, olhou para o prato e falou, eu vou pecar por comer carne? Alguém já pensou nisso? Creio que não. A gente come, para a gente é normal comer carne. Pega um cara lá da Índia e coloca um hambúrguer na frente dele para ver se ele come. Nem que você pregue para o cara aceite a Jesus, e você explique que não tem nada a ver comer vaca, tal, não é normal, assim, não é pecado. O resto da vida do cara, sempre que ele olhar para o hambúrguer, ele vai falar, mas será que isso não é pecado? Nem que você explique, fala, não, está na Bíblia, pode comer carne, lá está errado, o Islã, o raio que for que você segue, não é nada disso, Jesus, tal, explica o plano da salvação, e pá, o cara seja batizado do Espírito Santo, mas toda vez que ele olhar para o hambúrguer, ele vai falar, mas será que não é pecado? Ou pelo menos ele vai lembrar, nem que ele não tenha dúvida, mas ele vai lembrar que ele já achou que foi pecado um dia. Sabe por quê? Porque ele cresceu aprendendo que aquilo era pecado. Ele cresceu com a mente dele impregnada no quê? Comer carne é pecado. Comer vaca é pecado. Tem que ser adorada a vaca. Como é que eu posso matar um Deus? A cultura do cara é essa. Como é que a gente muda a cultura de um cara desse? É quase impossível conseguir fazer um negócio desse. Porque a gente cresce com isso na cabeça. E o problema da nossa cultura, o que pega na cultura é o seguinte. Por mais que a gente consiga explicar que é errado, mas a cultura é aquilo que foi impregnado, é automático na nossa cabeça. Não é você desaprender uma coisa e aprender outra. É você saber que o que você sabe não existe na verdade. O que existe é outra coisa. Quando nós olhamos para nós aqui, quando nós vemos a nossa vida como mundo, nós começamos a ver o quanto que nós não temos noção de cultura.
Quanto que nós não temos noção que para pedir o reino de Deus traz sobre nós implicações culturais. O reino de Deus tem sua própria cultura. Agora, a cultura do reino de Deus é completamente diferente da cultura desse mundo. A cultura do reino de Deus é completamente diferente daquilo que você sabe. Se nós queremos ser cidadão no céu, se alguém chegasse em mim agora, qualquer um aqui, falasse para mim ali, ó, esse que está filmando aqui, ó, falasse para mim ali, olha, vou para a Índia. Você gosta da Índia, né? Vou para a Índia. Eu falasse, você está sabendo que na Índia, pela uma regra do governo indiano, você é obrigado a todo dia acordar às 6 horas da manhã e correr 1 hora. Você tem que correr 1 hora. Se você não fizer isso, você é preso. Ele pode olhar e falar, então eu não vou para a Índia. Ou ele pode falar, tá bom, eu vou para a Índia mesmo assim. Porque ele sabe que se ele não for para a Índia e se adequar à forma da Índia, se adequar ele não vai conseguir ter vida lá, ele vai ser preso, vai ser morto. Antes mesmo de obedecer, antes mesmo de ter que acordar 6 horas da manhã para fazer a corrida dele, ele vai ter que saber que ele vai ter que correr. Esse é o lance. Ele vai ter que saber que ele não pode mais dormir até às 7. Ele tem que acordar às 6 horas em ponto e sair correndo na rua. Por quê? Porque a cultura do lugar vai ser isso. Antes de obedecer, ele precisa saber o que ele vai ter que obedecer. Antes de obedecer, ele precisa saber o que não está de acordo com a minha cultura como brasileiro, que está com a cultura dos caras lá. Qual que é a identidade nossa diante de Deus? Qual que é a tua identidade diante de Deus? Você pega todos os povos da terra, cada um tem a sua identidade. Você pega Coreia do Norte, lá, sei lá, dá qualquer exemplo. Os caras são bons em guerra. O molequinho cresce, desde pequenininho, ele já cresce treinado para bater, para lutar pelo país, para morrer. Ele cresce na pegada para a luta, para a guerra. Você pega o Japão, os caras crescem com uma pegada de tecnologia. Os caras sabem que eles têm que ser o melhor em tecnologia, têm que desenvolver, têm que fazer. Você pega os Estados Unidos, os caras têm que ser o melhor em tudo. Então eles vão dar tiro para tudo quanto é lado, no esporte, na tecnologia. Eles têm que ser o melhor em tudo. A cultura deles, eles se matam, mas eles têm que ser o melhor em tudo. E a cultura dos caras é essa. Qual é a cultura do reino de Deus? É não viver para nós mesmos, mas é viver em favor do nosso próximo. É demonstrar amor a esse mundo. E, cara, não é necessário que eu tenha que chegar em alguém que, por exemplo, estuda comigo, um amigo meu da minha sala. Não é necessário eu chegar nele e falar, cara, estou agora vivendo a cultura do reino. Eu não preciso fazer isso, cara. Se o cara não olhar para a minha vida e falar, tem alguma coisa diferente em você, você age diferente, você faz diferente, você é diferente, se o cara não identificar que eu não faço parte desse meio podre que é esse mundo, não adianta eu sair falando. Nós não precisamos sair falando para os outros, nós precisamos agir, porque são com as nossas ações que o mundo vai enxergar o que realmente ele tem que enxergar, que o mundo vai enxergar o amor de Cristo em nós. A cultura do reino se baseia em amor. A cultura do reino se baseia em você negar a si mesmo, em você perder a sua vida. Olha o que Jesus disse. Quando a gente vai tentar pegar exemplo de cultura, você abre a Bíblia, Jesus está falando o quê? Aquele que quiser vir após mim e ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, perca a sua vida, seja o último. É o que ele fala para a gente, a cultura do reino que ele implantou nessa terra, é isso. Agora, a nossa cultura maldita gospel não é isso. A nossa cultura maldita gospel não olha para a Bíblia e anda conforme a Bíblia. Por muito tempo, eu pensava a respeito de igrejas, que a gente vê falando sobre prosperidade, por exemplo, abertamente, assim, rasgado, desses negócios de... Isso é absurdo que tem por aí, não vou nem dar exemplo disso. A gente vê falando, e por muito tempo eu falei assim, caramba, né? O pastor lá, sei lá o que vai acontecer com um cara desse, se não se arrepender e não mudar. Mas e o povo que está sendo ensinado, né? Coitado do povo, o povo não tem culpa. Quem disse que o povo não tem culpa? A gente segue o que o nosso coração manda. A gente quer massagear o nosso ego. A palavra está disposta para todo mundo ler. Se a gente não lê e conhece o que tem na nossa mão, a gente vai ouvir qualquer porcaria por aí e vai seguir. Agora, se a gente conhece a palavra que nós temos, nós vamos ouvir qualquer porcaria daí e vai falar, mas isso não condiz com a Bíblia. Isso está errado. Agora, como faz bem para o nosso ego, eu sempre pensei, falei, caramba, o cara que está ensinando errado, coitado, isso aí está quase com o passaporte carimbado para o inferno. Mas e o coitado que está aprendendo errado? Está aprendendo errado porque quer aprender errado. Está aprendendo errado porque o errado faz bem para ele. Porque o errado massageia o ego dele. Nós estamos aqui proclamando o evangelho do reino.
E não somos só nós aqui. Existe uma igreja escondida nesse mundo que está fazendo a mesma coisa. Hoje mesmo entrou um casal aqui, sentou, ficou um pouquinho aqui, levantou e foi embora. Isso aí para mim não é para mim não. Já sou crente, escuta para novo convertido, eu quero consistência na palavra, vou procurar outra igreja. Falei, irmão, fica aí, irmão. Deus vai falar com você hoje. Não, vou procurar vai falar essa igreja que ele vai procurar. Preciso de palavra, não preciso de... Levantou e foi embora. Por quê? Porque é um baita do religioso. Viu aqui, talvez viu essa coisa bonita aqui atrás que a gente montou, nosso mosaico aqui. Talvez viu a gente... Espero que não estava nem de boné na hora. Se tivesse ainda, o cara tinha me batido. Ia ver o quê? Ia me ver de boné, de camisa, aqui pregando, ia falar o quê? Cara, a gente se apega à religiosidade. O exemplo do irmãozinho que entrou aqui, coitado. Mas o que a gente não se apega mesmo é religiosidade. Se talvez a igrejinha tivesse toda arrumadinha, pintada de uma cor só, sem luz, padrãozinha, tal, com um púlpito de verdade em vez de um barril, talvez o cara tinha ficado aqui. Já vou ficar. Mas por quê? A gente está de olho no que a gente vê. Cara, o que você vê, o que eu sou, o que eu represento. Eu podia estar de terno e gravata aqui, eu estar todo largado assim, que eu podia estar todo podre por dentro, arrumadinho, eu posso estar todo desarrumado por fora, mas arrumadinho por dentro. Cara, nós não podemos mais basear nossa fé no que nós vemos. Nós não podemos mais basear nossa fé em aparência. Se você é filho de Deus, você precisa se basear pelo reino dele, não é pela sua vontade. Cara, nós somos... Lembra do último Game Over? O que eu falei? Quanto mais perto você está na luz, mais você vai chegando na luz, mais você vai também da sujeira. É impressionante como de 2 semanas para cá, você vê mais sujeira ainda do que você já tinha visto 2 semanas atrás. Quanto mais nós estamos andando em direção a Cristo, mais Ele vai nos iluminando, e mais tudo aquilo que é sujeira no nosso coração vai aparecendo. E aí você vai vendo e fala, putz, não acredito que tem um negócio ainda dentro de mim, não acredito que eu sou tão sem amor desse jeito, não acredito que eu sou tão miserável desse jeito. Aí você limpa, aí você dá mais um passo, quando você dá mais um passo, a luz bater mais, você fala, putz, sujou. Você, não é que sujou, eu estava sujo, vai limpar. Você dá mais um passo, é sempre assim. Quando nós vemos a palavra de Deus, qual que é a cultura do reino que Jesus Cristo implantou nessa terra? A gente não para pensar em um monte de detalhes na Bíblia, que se a gente parasse para pensar, a gente mudaria a nossa forma de viver. Pega a vida do apóstolo Paulo, não nem falar de Jesus ainda. O apóstolo Paulo escreveu uma pancada de carta, viajou quase metade do mundo pregando, e foi que fez, que foi, e arrebentou o mundo inteiro. Legal, né? Quando a gente olha para a vida de um cara desse, muitas vezes a gente não imagina que um cara desse tem dor de barriga, que ele ia no banheiro, que ele tinha vontade, que ele precisava de dinheiro, que ele trabalhava, que ele fazia, que acontecia, que ele... A gente não vê isso. A gente pensa que ele nasceu como um ser perfeito que pregava. Cara, ele tinha necessidade que todo mundo tem. Ele tinha que fazer as coisas que todo mundo faz. E o que acontecia com o cara? Em nenhum momento você vê ele falando assim, vou fazer tenda ou vou pregar. Eu sei lá o que esse cara fazia. Pensa que nós sabemos que ele tinha lá, ele trampava, o trampo dele era fazendo tendas e tal. Cara, ele fazia isso. Agora, que hora que ele fazia isso? Eu não faço ideia que hora que ele parava para fazer isso. Mas alguma hora ele arranjava para fazer. Você não viu em nenhum momento ele falar assim, mas e as minhas tendas? Dane-se as tendas! Dane-se esse mundo. Nós precisamos entender que esse mundo não pode ter mais valor para nós do que a vontade dele cumprida em nós. Se a vontade dele se cumprir na minha vida, tudo que tem de valor nesse mundo vai me seguir. Deus vai trazer o que tiver que trazer a mim. Agora, enquanto eu estiver procurando fazer alguma coisa a me seguir, nem Deus nem nada vai me seguir. E eu vou só me frustrar dentro da igreja. Quando nós vemos o próprio Jesus, eu falei isso semana passada e tive um testemunho no mesmo culto. O que Jesus fez? Chama um discípulo, chama outro. O legal é que tem... Olha a vida de Mateus. Mateus, um cara legal, escreveu um livro na Bíblia, olha que honra. Ele era um cobrador de imposto. Jesus chega nele e fala, vamos embora, segue. Acabou o imposto, acabou, sei lá o que ele fez. Falou, vamos embora. Cara, Jesus passou necessidade na terra. Teve hora que Jesus não tinha o que comer, ele passou fome. Teve hora que ele não tinha o que beber, só que não era só ele que estava passando fome. Tinha mais 12 malucos atrás dele passando fome junto com ele, porque ouviram ele. 12 malucos que sempre acreditaram que o rabino, que o Messias, viria... Sei lá como que eles imaginavam que viria. Nasceria num palácio e tal. De repente chega um cara todo largado, todo desarrumado, falando, segue-me, eu te darei vida eterna. Imagina a loucura que é um negócio desse para um cara desse. Ele largou toda a vida dele e seguiu a Jesus. Aí um dos caras chega em Jesus e fala, Jesus, meus pais morreram.
eu vou sepultar eles e eu volto. Cara, na real, assim, se fosse conosco, e pelo que eu vejo e escuto dentro da igreja aqui, todo quanto é lugar, sabe o que a gente faria? A primeira coisa que a gente faria seria chegar em Jesus e falar: Jesus, vem cá. Eu larguei meu trabalho, eu larguei minha vida, eu tenho renunciado a tudo, e o Senhor permite que meu pai morra. A gente ainda ia acusar Jesus da morte. A gente ia falar: mas por que aconteceu? A gente ia questionar. Cara, Deus não precisa dar satisfação de nada para nós. Se nós seguimos Ele, a nossa vida está nas mãos dEle. E o que vai acontecer conosco é problema dEle, não é meu. Ah, mas é uma coisa ruim. Deus sabe o porquê está acontecendo. Quantos de nós iria questionar e ainda falar: não sigo mais esse Jesus, não pôde nem livrar meu pai, eu fazendo a obra, Ele não cuida nem dos meus. Quem disse que Ele tem que cuidar dos seus, você fazendo alguma coisa para Ele? A gente tem muita ideia de troca, a gente tem que perder essa mania de troca. Eu vou servir a Deus e Deus vai te dar salvação. Se contenta com isso, que é muita coisa já. Deus vai te dar mais coisa, vai fazer mais coisa? Vai, mas a salvação já não precisa fazer mais nada. Já foi feito o que Ele precisava fazer naquela cruz. O último Game Over a gente falou sobre o que foi aquele sacrifício na cruz. Jesus vira para o cara e fala: peraí, o negócio é o seguinte, é assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos e me siga. Jesus não deu o direito do infeliz enterrar o pai. Se o cara tivesse andado com Jesus 3 anos, conhecesse Jesus, tivesse visto, até de aceitar. Agora imagina Jesus falar: cara, deixa que o mundo, deixa que as coisas do mundo se vira com as coisas do mundo, o teu negócio não é com o mundo, deixa eles para lá e me segue. O que a gente faria se Jesus falasse isso para a gente? O que a gente faz com coisa muito menor? Semana passada alguém me mandou uma mensagem depois do culto e expôs uma situação para mim. Vai acontecer, não vai poder acontecer isso porque eu vou ter que fazer isso. Falei: legal. Tomara que se fosse teu pai e tua mãe morto, você viria para a igreja. E aí não respondeu nada. O que a gente faz? Se por coisinha tão menor, a gente já nega, a gente já cede, a gente já não aguenta, a gente já não quer mais, o que é que a gente faz se Deus realmente... Nós cantamos aqui como um vendaval. Cara, sabe o que é um vendaval de Deus soprar na tua cabeça? Não sobra nem cabelo. A gente canta como um vendaval. Imagina Deus mandar um vendaval dele em cima de você. O que vai acontecer com a tua vida? O vendaval não é uma brisinha que vai passar, vai te carregar, se perder perna, braço. É o que a gente está pedindo. Para chegar mais perto de ti, mande um vendaval sobre mim. Não aguenta nem brisa na cara, vai aguentar vendaval? A gente é hipócrita. A gente precisa parar e olhar para a nossa vida e pensar que com a menor brisa que passa, a gente já chuta tudo, quer desistir de tudo, e põe a culpa em Deus e põe a culpa no mundo. Cara, Deus não tem culpa de nada que sai errado na tua vida. Eu posso afirmar que 80% do que sai errado, a culpa é tua ainda. 20% pode ser coisa que você não entenda e aconteceu. Mas 80% ainda do erro, do que você enxerga que é erro na tua vida, sabe de quem é a culpa? É tua, é minha. A culpa é nossa. Quem são os culpados somos nós. Cara, a cultura do reino não dá lugar, não dá brecha para que a gente viva para nós mesmos. E se nós vivemos ainda para nós mesmos, aí que o negócio é pior ainda. Porque nós não estamos infiltrados nessa cultura. Cara, olha a Bíblia e olha a tua vida. Olha a Bíblia e olha a tua vida. Vou dar um exemplo aqui, imaginário hoje. Daqui a pouco eu vou fazer esse exemplo de verdade ainda, mas hoje eu vou fazer imaginário. Todo mundo aqui está vendo? 1 copo, 2 copos, 3 copos, certo? Não é mágica que eu vou fazer. Está tudo aqui. Imagina que nesse primeiro copo tenha, sei lá, o que cabe aqui? Meia dúzia de pedra de gelo. Aqui. E um pouquinho de água, só um pouquinho. Imagina que nesse copo aqui esteja uma temperatura morna, assim. Não morno para frio, morno para quentinho, assim, mas não quente, só morninho. Imagina que nesse aqui está pelando, está borbulhando fumaça. Legal. Esses 3 copos aqui representam a nossa vida. O que a Bíblia fala que você tem que ser? Quente. Você tem que borbulhar, tem que estar saindo fumaça daqui. Beleza. O que a Bíblia fala que vai acontecer com esse copo aqui? O que vai acontecer com o morno? Vai ser vomitado. O que vai acontecer com o frio? Nem se fala o que vai acontecer. Você imagina, se o morto vai ser vomitado, você imagina para onde vai o frio. Legal. Se eu pegasse, se tivesse cheio isso aqui, eu enfiasse minha mão num copo gelado, aqui, ó,
Enfiei. Deixasse um tempinho aqui, quase que ia anestesiar meu dedo. Ia começar a queimar de tão frio. Aí eu tiro a mão daqui, já está gelada a minha mão. Eu pego minha mão e enfio no copo morno. Qual vai ser a minha sensação? Muito quente. Não sei se é quente, não vai ser um morninho. Vai ser muito quente, porque minha mão foi quase queimada de gelo ali. Então, quando eu enfiar minha mão aqui, eu vou achar que está super quente, talvez eu nem aguente ficar com a mão aqui dentro. Eu vou enfiar, tirar, enfiar, tirar, enfiar, tirar. Nem olho para o copo quente, porque se eu enfiar a mão no copo quente, derrete a mão. Beleza? Se eu pegasse minha mão que não molhei, eu molhei essa, fazendo de conta, eu molhei essa. Se eu pegasse essa mão aqui que está seca, enfiasse no copo morno, com ela em temperatura ambiente, o que ia ser? Morno. Certo? Sabe qual que é o nosso problema? O verdadeiro problema nosso é que nós olhamos primeiro para o frio e, comparando com o frio, a gente se acha os quentes. A gente acha os caras. Só que o problema é que a gente não pode comparar com o frio, porque o frio, eu não sei nem o que vai acontecer com o frio, nem fala na Bíblia para onde vai o frio. A nossa comparação é aqui, não existe o copo frio para a gente. Para a gente é o morno e o quente. O morno é quase quente. Não é totalmente frio. O morno é muito mais perto do quente do que do gelado. Pensa nisso. Uma água morna é muito mais quente, muito mais para quente do que para gelado. Uma água natural, que você pega da torneira assim, é mais para o gelado. Mas uma água morna já é quase quente. Mas é o quase quente que Deus não aceita. É o quase quente que vai ser vomitado da boca dele. O que vai subir é o quente. O morno e o frio vão se juntar e virar uma coisa só lá embaixo queimando. Vai esquentar lá embaixo. Vai virar quente um dia, mas vai ser lá embaixo. Cara, ou nós vivemos quente, ou nós somos quentes, ou nós não temos parte no reino de Deus. Para de olhar para o mundo. Para de olhar para quem estuda, trabalha com você e falar, mas olha só o que faz. Cara, ele é cidadão do inferno. Você vai se comparar com o cidadão do inferno? Está lá. Não é, a comparação não é com ele. Para de olhar para alguém que trabalha, estuda com você, que fala que é crente e que zoa para caramba. A gente fala, é crente também, mas eu sou muito mais. Cara, nossa comparação não é com lixo. Nossa comparação é com perfeito. Para de olhar para a tua vida e comparar a tua vida com o que é frio. Para de olhar para a igreja e falar, mas essa igreja hoje está miserável, porque a igreja hoje só prega prosperidade. Para de se comparar com a igreja que prega prosperidade. Porque se a gente se comparar com uma igreja dessa, a gente é santo. Agora, se a gente se comparar com essa igreja aqui, acho que nem morno a gente está mais frio que o gelo. A nossa comparação é com Deus. A nossa base de comparação, o nosso caminho é com Cristo. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que evangelho não é massagem no nosso ego. Evangelho não é massagem no nosso ego. Cara, olha Jesus, olha a vida de Jesus. Quando que você viu Jesus olhando para alguém e falando assim, não, com esse aqui eu vou ter que fazer um social, porque, né? Cara, todo mundo que chegou perto de Jesus, ou se converteu ou saiu torto de porrada. Provavelmente foi para o inferno cheio de hematoma. Jesus nunca passou a mão na cabeça. Jesus sempre chega no cara e pá, na cabeça do cara. Você olha e fala, caramba, olha o que ele fez com o jovem rico. O cara falou que já seguiu os mandamentos, que já fazia. Falou, cara, vende tudo, não vem? Então tá bom, você não tem parte no reino. Tchau, vai embora. Cara, Deus não está preocupado com o nosso capricho. Chega de fazer, talvez como o jovem rico fez, de virar para Deus, mas eu já guardo os mandamentos, isso não vale de nada? Não vale de nada. Guardar os 10 mandamentos, mas ter idolatria dentro do nosso coração, guardar os 10 mandamentos e ser um cara morno, não vale de nada. É desprezível a Deus. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Chega de ser morno. Chega de se comparar com talvez quem está aqui dentro da igreja com você. Chega de olhar e falar, mas o irmãozinho, dane-se o irmãozinho. Que importa é você não vai subir com ninguém. Você vai subir sozinho se você subir. Chega de olhar para o mundo e ficar fazendo comparação. Chega de olhar e achar que nós podemos ter alguma coisa onde Deus não deseja que nós não vamos ter nada. Quando nós olhamos aqui, eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Eu quero que você pense bem no que eu vou fazer. Porque se você levantar por impulso, vai cair um raio na tua cabeça quando você sair daqui de dentro hoje. Em nome de Jesus. Pensa bem, não faça nada por oba-oba. Porque se for por oba-oba, não vai adiantar nada e você ainda vai se frustrar. Pensa no que eu vou te falar. Todo mundo aqui é crente, né? Amém. Todo mundo crente.
Amém. Um dia você esteve disposto a entregar a tua vida para Jesus. Eu sei lá por qual interesse, por qual motivo, por qual situação que você chegou nisso. Isso não interessa agora. O que interessa é se sua motivação já mudou. Se mudou, estamos bem. O que eu quero te perguntar hoje é se você está disposto a perder a tua vida para o reino de Deus. Presta atenção no que eu estou te perguntando. Que se você ficar em pé, em nome de Jesus, vai começar a acontecer situações na tua vida para que se cumpra essa palavra. Você está disposto a trazer à tona esse evangelho que está aqui dentro, que a gente não vive mais? O que é avivamento? Avivamento é a gente olhar para a Bíblia e falar, caramba, não está mais acontecendo isso aqui. Não está mais acontecendo porque não tem quem faça acontecer. Eu vou fazer acontecer esse negócio. Só que para fazer esse negócio acontecer, você vai ter que perder a tua vida para o reino. O apelo que eu estou fazendo para você hoje é bem simples. Você está disposto a perder a tua vida para o reino de Deus? Pense em toda a implicação que isso vai gerar. Pense em tudo que virá em volta disso. Porque se você fala que não está disposto a isso, e fala, não, mas você já é morno, você já é morno. Morno não é aceito. Se você quer ter parte no reino de Deus, você tem que ser quente. E para ser quente, não adianta só você falar que vai ser quente. Você tem que agir como quente. O quente queima, o quente dói. O morno é prazeroso. O morno, sabe o que é o problema do morno? Porque religiosamente o morno deixa a nossa consciência limpa. Religiosamente, você vem para a igreja, você fala, não, esvazia a consciência. O frio já sabe que está fazendo tudo errado, talvez até se sinta acusado e continue errando. O morno não. O morno está numa condição estabilizada. O morno está numa condição totalmente estabilizada, completamente boa. O que é melhor? Você toma banho de água fria ou água quente? Água fria é ruim porque você fica com frio, água quente é ruim porque te queima. É o morno. O morno é prazeroso. O morno deixa a nossa consciência limpa. Chega de ter nossa consciência limpa se nós não somos limpos diante de Deus. Chega de achar que estamos indo em direção à luz se talvez ainda estamos batendo a cabeça no escuro. A gente tem que ser quente. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que queimadura dói. E que você vai ter que se queimar. O que é se queimar? Deus vai preparar situações, Deus vai criar situações na sua vida, onde você verá a mão dele se manifestando tremendamente sobre você. Mas saiba que nós precisamos pagar um preço para isso. É conosco que Deus conta para pagar um preço por essa geração que está aí fora. É conosco que Deus conta para resgatar eles. Quantos caras que estão perdidos aí fora? Quantos caras que a gente conhece, que a gente vê que está perdido, a gente não faz nada para tirar do mundo? O morno é cômodo. Se você quer continuar cômodo e daqui a pouco ser vomitado, você vai ficar sentado. Agora, se você quer se queimar e quer falar, eu vou ser quente, daqui a pouco você vai se levantar. Mas pensa nisso. Você está disposto a entregar a tua vida para o reino de Deus? Pensa nisso. Toda implicação que isso vai gerar. Ah, mas eu tenho. Cara, todo mundo tem que fazer um monte de coisa. Todo mundo tem que fazer um monte de coisa. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Mas, cara, acima de todas as coisas, a coisa que tem que ser em primeiro lugar no nosso coração é Deus. Acima de qualquer coisa, acima da tua própria limitação, aquele que tem que ser em primeiro lugar na tua vida é Deus. Quando eu cheguei aqui hoje desde manhã, eu fui ao médico essa semana e constatou que eu estou com pneumonia e com mais alguma coisinha lá que eu nem sei direito o que é ainda. Vou ter que ir em outro médico para ver o que é esse negócio. Mas tudo bem, pneumonia. Eu estou tomando remédio lá quase na hora todo dia, quase certinho o horário. E estou fazendo inalação, estou tomando mais um xarope lá, estou indo certinho. Segundo a lógica, eu nunca podia ficar mais de uma hora em pé aqui pregando. Porque eu não aguento isso. Hoje, desde manhã, eu acordei porque eu não conseguia respirar com falta de ar. E quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, eu não vou ter fôlego para começar a pregar. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Eu não estou conseguindo nem respirar direito para ficar falando. E quando eu entrei na igrejinha aqui hoje, eu falei, não, eu vou em nome de Jesus e Deus está comigo. E vim. Cara, eu não estou sentindo mais nada. Quando eu peguei o microfone e comecei a falar, eu não conseguia puxar o ar. Agora, se eu fosse olhar para a minha limitação e falar, não posso, o que ia acontecer? Talvez tinha piorado, todo mundo aí agora. Cara, a gente não faz prova de Deus. Se a gente não prioriza o reino de Deus, Deus não pode fazer nada por nós. Chega de viver a tua causa. Chega de viver a tua causa. A gente tem um monte de coisa para fazer. Ou a gente se gasta em prol do reino de Deus, ou não.
Eu fiz um apelo para você agora, você está disposto a perder a sua vida para o reino de Deus? Saiba que isso vai implicar em um monte de coisa. Isso vai implicar assim, eu tenho que fazer uma coisa e outra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para Deus. E a outra que eu tenho que fazer? Eu não vou dormir à noite e vou fazer a outra. Dane-se o que você tem que fazer para cumprir isso. Mas a tua prioridade de vida tem que ser o reino de Deus. Você precisa viver para o reino. Você não faz parte desse povo. Por que Neemias conseguiu chorar? Por que Neemias, que talvez, se nós pegarmos a história de Neemias mesmo, ele nunca nem tenha pisado em Jerusalém, ou se pisou, saiu muito cedo de lá. Ele não sabe nem o que é Jerusalém. Mas Neemias cresceu sabendo uma coisa: eu não faço parte desse povo. A Babilônia não é mais o meu lugar. A Babilônia nunca foi o meu lugar. Cara, você tem noção que é você chorar por uma nação destruída, por uma nação que não tem nada, que não tem recurso, que vai... Cara, ele chorou, ele se angustiou por aquilo que ele não conhecia, por aquilo que ia trazer um peso lascado sobre a vida dele. Ele não se preocupou com a vida dele. Nosso problema é que a nossa vida é muito mais importante do que o reino de Deus. Nosso problema é que nós focamos muito mais a nossa vida, as nossas coisas, do que o reino de Deus. Para de focar a tua vida, foque o reino de Deus. Você nasceu para a glória dele, você não nasceu para a glória do mundo. Você nasceu para que a promessa de Deus possa ser implantada e manifesta através de você. Deus está contando conosco. Deus nos chama como um soldado. E Deus está levantando um soldado nessa terra, Deus está levantando um exército nessa terra. Cara, nós temos a oportunidade de levantar essa bandeira e fechar a guerra contra esse mundo. Comece a orar para que o pecado comece a chocar o teu coração. Comece a orar para que quando você vê um homossexual passar na tua frente, você comece a chorar e orar por esse cara. Falar o que o cara está fazendo com a vida dele. Comece a orar para quando você vê um cara usando droga no meio da rua, você não conseguir não parar e ir lá e falar, dar um abraço no cara, falar, primeiro Jesus te ama para o cara. Não seja mais indiferente. Se você quer a cultura de Deus na tua vida, você não pode viver para o teu reino, você tem que viver para o próximo. Você precisa viver o amor de Cristo. O amor de Deus tem que ser manifesto em nós. Nós não podemos mais viver da nossa maneira. Nós não podemos viver mais para nós mesmos e nem da nossa forma. Cara, não perca essa palavra. Não saia daqui hoje e fale, vai embora. Comece a orar por isso. Eu dei o exemplo meu. Não existe amor no meu coração. Hoje eu vi que não existe. Eu pensava que existia um pouquinho. Não existe. Não existe. O que eu vou fazer? Vou começar a orar para Deus me dar amor pelo meu semelhante. Eu amo muito mais a mim mesmo do que o próximo. Eu amo muito mais eu do que amo o cara. Não pode ser isso, está errado. Eu tenho que amar o cara como eu me amo. Eu tenho que fazer pelo cara aquilo que eu faria por mim. Se nós não vivemos dessa forma, nós não temos parte no reino. Se o reino não começar na tua vida aqui na terra, o reino não vai começar lá. Imagina que você precisa entrar num país, você precisa fazer o quê? Você vai carimbar o passaporte lá para poder entrar no país. Nosso passaporte do céu é carimbado aqui na terra. Se for carimbado aqui na terra e você começar a exercer sua cidadania celestial na terra, com certeza o céu está reservado para nós. Agora, se aqui na terra nós estamos preocupados com a terra, a gente vai ficar na terra. Deus deseja encontrar e levantar a nossa vida. Feche teus olhos. Sabe só quem que vai ser liberto? Só vai ser liberto do cativeiro. Só vai voltar do exílio aqueles que não tiverem parte com a Babilônia. Aqueles que não tiverem parte com o mundo vão retornar. Aqueles que têm parte com o mundo vão continuar no mundo. Para que Deus mandou Israel? Por que Deus se permitiu ser dominado? Por que Deus se permitiu ser... Para que Deus permitiu tudo isso? Para que o remanescente fiel se levantasse. Para que Deus permitiu todo o caos em Jerusalém? Para que o remanescente fiel se levantasse. Por que Deus está permitindo tanto caos no mundo? Porque é no meio do caos que a igreja dele vai se levantar. A noiva dele está sendo levantada. É em meio ao caos que nós vamos ser erguidos. Deus não vai honrar ninguém na Babilônia.
Porque nós não podemos ter moradia própria na Babilônia. A Babilônia é de Nabucodonosor, a Babilônia é do rei Dário, é do raio que for. A Babilônia não é nosso lugar. Mas por que nós estamos cativos? Porque a nossa fidelidade tem que ser vista na prova. Porque a nossa fidelidade tem que ser vista no cativeiro. Se você quer ter parte no reino, diga não ao mundo. Rejeite o mundo na tua vida. Comece a olhar para a tua vida. Comece a olhar para tudo que é automático na tua vida. Sabe coisa que é automático? Que a gente nem pensa que é errado? É isso que Deus está cobrando de nós. Quantas coisas que Deus cobra de nós. O quanto que Deus tem nos convencido. Eu, até um tempinho atrás, assim, bem tempinho, um pouquinho tempo atrás, durante muito tempo, aqui na igreja, quando a gente se reunia, o que eu sempre falei para a galera aqui? Sobre namoro, por exemplo. O Chico falou de namoro ontem, eu vou falar sobre namoro. O que eu falei para todo mundo? A visão da igreja é que você não namore, porque tem uma série de fatores que vai ser melhor para você. Só que assim, é visão da igreja, não é doutrina. E de um tempo para cá Deus me convenceu do contrário. Sabe o que é namoro? É a gente aderir à cultura do mundo. Não existe namoro na Bíblia. Não existe negócio de ficar junto dando beijinho na Bíblia. Existe um para casar com o outro, casou, os dois são juntos pro resto da vida. Não existe divórcio na Bíblia. Quanto que nós temos visto hoje? Pastores e o raio que for se divorciando. Cara, se nós não vivemos a verdade desse evangelho, se nós não vivemos a plenitude desse evangelho, eu sinto muito em te falar, meu velho, mas você não tem parte no reino de Deus. Você tem parte na Babilônia. Onde você quer acumular teu tesouro? Onde você quer acumular riqueza? Você está lutando para acumular riqueza nessa terra? Então você vai ficar na terra. Agora, se a tua luta é para acomodar riquezas no céu, nós estamos acomodando lá. Sabe um exemplo claro de cultura? A vida de Daniel. Por que Daniel não comeu na Babilônia? Aonde estava escrito, não comerás a comida de outro país quando você for levado cativo? Em nenhum lugar estava escrito isso. Todo mundo comeu. Mas se a gente quer chegar a algum lugar maior com Deus, a gente precisa fazer o que todo mundo não faz. A gente precisa fazer o que para todo mundo olhar e falar, mas é normal comer. É normal para quem está conformado com cativeiro. Daniel não. Daniel não está conformado com cativeiro. Daniel vive para Deus. Nós precisamos entender que Deus tem uma obra a realizar em nós, e Deus tem pressa em realizar essa obra em nós. Deus tem pressa em realizar o querer dele na nossa vida. Agora, será que você quer que o reino venha a ser implantado em você? Será que você quer que o reino venha a ser manifesto em você? Será que você quer ser usado por Deus? Olha que importante. Sabe uma coisa? Quantos de nós falamos, eu quero ser usado por Deus? Você sabe o que é ser usado? Cadê minha caneta? Eu usei uma caneta aqui para escrever agora há pouco. Eu usei. Sabe o que eu fiz depois que eu usei? Eu joguei fora. Eu usei. Cara, ser usado por Deus não é para você ser completo ou satisfeito. Ser usado por Deus é porque existe necessidade do reino para isso. A gente quer ser usado por Deus para quê? Para a evidência do nosso nome? Para o nosso próprio querer? Por que você quer ser usado por Deus? Nós conhecemos a história de Daniel. Daniel foi um dos caras mais sensacionais da Bíblia. Você não vê nenhum deslize do cara. O cara foi o cara de ponta a ponta. Para um cara que viveu uma vida dessa que ele viveu, não comeu, não se misturou, orou, foi parar na cova, passou por 3 reinados, discerniu sendo rei, rejeitou a propina do mundo. Quantos de nós que temos aceitado a propina que o mundo nos dá? Com quanto é que o sistema te compra? Por quanto que o sistema pode te comprar? Por quanto que você se vende para um sistema? Por quanto que você vende a tua salvação para um sistema? Por quanto que você sai debaixo do reino de Deus para querer agradar o teu próprio ego? Daniel não aceitou riqueza. Daniel não comeu. Daniel foi o cara. Viveu na Babilônia a vida do cara inteira. Olha que coisa. Ele viveu a vida inteira em cativeiro.
Para todos que estavam cativos junto com ele, estava bom a Babilônia, o mundo estava bom. Mas para Daniel não. Para Daniel não estava bom. Ele se separou do mundo. E aí o que a nossa cabeça mesquinha e covarde pensa? Se ele fez tudo isso, Deus vai honrar ele. Eu quero ler o último capítulo, o último versículo da história de Daniel. Depois que ele fez tudo isso, Deus diz para ele: e você, Daniel, continue firme até o fim. Você fala, que coisa linda, porque eu vou te honrar nessa terra. Não foi isso que está escrito. Porque você vai pisar na cabeça do teu inimigo. Também não foi isso que está escrito. Porque para o teu inimigo você tem que dar do outro lado da tua cara. Não é pisar na cabeça dele. Para o teu inimigo você tem que amar ele mais do que você ama você mesmo. Amar quem você gosta é fácil. Eu quero ver a gente amar quem a gente não gosta. Eu quero ver a gente dar a outra cara a outra face do rosto para aquele que nos persegue. Amar o que é neutro é bom também, não pega nada. Você tem que amar aquele que você não gosta. Você tem que amar aquele que vai contra você. Você tem que dar outra face, mas tudo bem, vamos voltar em Daniel. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará e receberá a sua recompensa. Olha a vida de Daniel. Continue firme até o fim, porque você morrerá. O mínimo de se pensar não era de Deus pegar e falar, não, o cara foi fiel 70 anos. O mínimo. Ele ter parte em Jerusalém, não precisa nem viver. Mas o mínimo que Deus podia ter feito para ele era ter pego ele, o motivo pelo qual ele dedicou a vida dele inteira, para não se misturar com Babilônia. Deus podia ter pego Daniel e falar, não, Daniel, vem cá. No final da sua vida você vai ver a terra. Você vai voltar para a terra dos seus pais que você lutou a vida inteira, colocado ali em Jerusalém. Não foi isso que Deus fez. Daniel, fique firme até o fim dos seus dias, porque você vai morrer aqui. Você vai morrer na Babilônia, você não vai ver nada. Mas depois que você morrer, um dia, Daniel, você vai ressuscitar. E aí, Daniel, você vai receber a tua recompensa. Cara, a nossa carne grita em ouvir isso. A nossa carne grita em saber que ele lutou a vida dele inteira por um ideal que ele não viu se cumprir. Mas olha a obra que ele fez aqui. Olha quem foi Daniel na palavra de Deus. Deus não precisa mostrar evidência para você nem para mim. Deus não vai mostrar evidência nem para você nem para mim. Deus quer saber se você é fiel a Ele. Deus quer saber se você vai se vender ao sistema. Deus quer saber se você vai desafiar esse sistema de frente. E muitas vezes, preste atenção no que eu estou te falando, você desafiar o sistema é desafiar sozinho. Não é como igreja, todo mundo dá mão e sai na rua, Corpus Revolution. Não é assim que a gente vai desafiar o sistema. É você sozinho sair na rua e falar, eu sou cidadão do céu e eu não vou me dobrar ao mundo. Eu não me dobro a Baal. Qual é a tua prioridade de vida? Para que você vive? Você é cidadão do céu? Aonde você quer acumular riqueza? Aonde você quer acumular riqueza? Qual é o reino que você espera? Para que Deus usa Ezequiel? Ezequiel, suba sobre o monte, profetiza sobre um vale de ossos secos. Cara, pensa que o que Ezequiel fez ali foi um avivamento. Não foi um grande milagre. Milagre também, mas o que tem valor foi o avivamento. Cara, nós precisamos. Se Deus tem dado esse entendimento a nós, se Deus tem te permitido entender isso, chega de fazer concessão para o mundo. Chega de se preocupar com a tua vida. Quem cuida de você não é você. Quem cuida de você é Deus. Você vai ver que é muito melhor do que você tentar se garantir. Deixa que Ele garante para você. Comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Ele agora. Eu poderia acabar o culto aqui de um jeito bem bonito. Falar, nós estamos no exílio, nós estamos cativos na Babilônia, mas o remanescente fiel será livre. Mas eu não posso falar isso. Neemias voltou.
Daniel não. Agora, até quando que a gente vai querer ser enganado e ouvir uma palavra falando que nós seremos livres? Se Deus não vai nos libertar. Talvez a gente vai morrer na Babilônia. Talvez eu vou lutar a minha vida inteira para apressar a volta de Jesus. E talvez eu não vou ver a volta de Jesus. Mas quando eu chegar no céu, eu vou saber quantos anos eu apressei nessa volta para o mundo. Eu não preciso ver. Eu não preciso ver. Nós queremos ver, a gente não precisa ver. Se conforme com não ver. Se conforme. Porque se Deus quiser te fazer ver, você vai ver que é muito mais legal, sem você estar esperando a coisa acontecer. Agora, se você vive para ver alguma coisa, você vai morrer sem ver essa coisa. Não se venda ao sistema. Nós não somos cidadãos da terra. A nossa pátria é celestial. A tua pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é celestial. Dane-se esse mundo. Isso aqui, ó, vai tudo ficar. Nada vai subir. Quem vai subir sou eu, não é o que eu tenho. Quem vai subir é você. Deus não está trabalhando no que você tem, Deus está trabalhando em você. Nós precisamos saber que na cultura do reino não existe egoísmo. Se Jesus, que era Jesus, assumiu a natureza de servo, qual é a natureza que você tem que assumir? O que é que Cristo espera de você? Comece a orar para Ele. Comece a orar pedindo, falando: Pai, eu preciso do Senhor em mim. Pai, eu preciso do Senhor em mim. Eu não quero mais viver um evangelho barato. Eu não quero mais viver conforme a minha cultura. Eu não quero mais viver conforme a minha vontade. Mas eu vou me adequar ao reino. Eu vou deixar que o reino venha sobre mim. Venha sobre nós o teu reino. E seja feita toda a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha sobre nós o teu reino. E seja feita toda a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha sobre nós o teu reino. E seja feita toda a tua vontade, assim na terra como nos céus. A implantação do reino é o que vale. É viver para o reino. É viver para a glória dele. Deus permite o caos. Muitas vezes nós olhamos, não vamos falar nem do mundo, eu nem preciso falar do caos do mundo, da igreja também não, mas vamos falar da igreja. Você olha para o caos que está a igreja, e talvez você possa pensar: por que Deus permitiu que a noiva dele chegasse numa situação dessa? Por que Deus permitiu tantos caras pregando e falando coisa errada, ensinando errado, e o povo vai errado? Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a idolatria está no coração de quem ouve. E quem prega só é usado pelo diabo para falar sobre a idolatria do coração de quem ouve. E, em segundo lugar, o motivo pelo qual Deus deixou Israel chegar na Babilônia foi para que os fiéis voltassem. Durante muito tempo, Deus tentou não fazer isso. Durante muito tempo, Deus tentou não ter que mandar um caos. Deus levantou profeta. Deus usou uma prostituta de exemplo. Deus tentou fazer o que Ele pôde fazer. Mas chega uma hora que Deus fala: não tem jeito, eu tenho que limpar o povo, sujou demais. Vai para a Babilônia e vamos ver quem volta. Deus começa a coisa do zero. Não interessa que teve uma grande perca. É melhor perder e começar do zero do que ter muito e não ter nada. Se você tiver que perder alguma coisa para que você possa entregar a tua vida em função do reino, perca a tua vida. Porque Deus começa do zero. Deus é perito em começar do zero. Deus é perito em pegar uma nação gigantesca, fazer sobrar só meia dúzia, e dessa meia dúzia começar de novo e trazer o Messias. Deus é perito nesse negócio. E sabe o que eu creio? Que quanto maior está o caos, é porque mais perto está o dia da manifestação do Filho chegar. Israel durante muito tempo ouviu palavra de exortação, mas não adiantou nada. Deus precisou deixar o caos entrar em Israel. Deus precisou deixar com que Israel fosse dominado pelas suas próprias paixões, para que depois disso o povo vai para a Babilônia. Quando o povo volta da Babilônia, passa um tempinho pequenininho,
Deus para de falar. Passa mais um tempinho pequenininho. Jesus Cristo se manifesta. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está se manifestando nessa terra. Quem vai ser homem? Quem vai ter coragem de enfrentar o caos e pagar o caos com a sua vida, com as suas escolhas, com os teus sonhos, com os teus direitos? É para isso que nós somos chamados. Chora, ó Israel. Israel, você está cansado de ficar em cativeiro? Israel, você cansou do cativeiro? Então, Israel, começa a chorar, Israel. Chora, Israel. Sofre, pois, comigo, Israel. Nós temos que chorar na Babilônia, no caos. Chora pela noiva, ó Israel. Chora pela noiva, ó Igreja de Cristo. Chore para que Cristo apresse essa volta. Chore para que Ele venha mais rápido. Tenha atitude para que isso possa se manifestar. Chega de fazer por religiosidade. Chega de fazer obras para reconhecimento próprio. Eu tenho que dar aula porque eu sou um cara. Eu não sou porcaria nenhuma. Eu tenho que tocar porque eu sou bom. Eu não sou bom. Chega de buscar reconhecimento. Se eu não fizer nada, Deus levanta uma pedra para fazer. Mas a obra dele não vai parar nessa terra. Desperta a geração que dorme, porque eis o dia que o Cordeiro voltará para buscar a sua noiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, esperamos e queremos a tua volta. Senhor, meu Pai, aceita a nossa vida, Pai. Seu Pai, aceita a nossa vida. Seu Pai, aceita o que nós colocamos diante de Ti, Pai. Seu Pai, nós adoramos a Ti, Pai. Nós buscamos a Ti. Pai, nós não temos nada em nós. Pai, nós não temos, nós não somos, nós não podemos, mas nós queremos. Mas nós vamos. Glória a Deus. Comece a exaltar Ele agora. Comece a glorificar Ele agora. Comece a levantar a tua voz e exaltar Ele agora. Comece a exaltar Ele agora.